E aí, tudo certo? Já se sentiu um pouco esvaziado depois de uma conversa que parecia inofensiva? Aquele sinal de alerta interno que grita, mas a gente não consegue entender por quê. Às vezes, o perigo não tem rosto de vilão, né? Ele vem com um sorriso, olhos gentis e uma história que te convence a baixar a guarda. Jung, que era mestre em mergulhar no nosso lado de dentro, dizia que o perigo mora na inconsciência. Pessoas cegas para a própria sombra, sem saber, procuram um hospedeiro. E quem sabe, esse hospedeiro já foi você. A gente vai descer até lá hoje para entender 4 tipos de gente que, sem querer, podem te destruir. Mas silencia o mundo lá fora e vem comigo. Tem coisa que a gente só entende no escuro. E se isso aqui te ajudar a acender a sua luz, não se esquece de se juntar à comunidade e se inscrever no canal. O espelho quebrado. O perigo da projeção inconsciente. Sabe, o inimigo nem sempre grita ou te faz um escândalo. Pelo contrário, ele pede ajuda. Ele se mostra frágil, incompreendido, quase quebrado. E é exatamente por isso que a gente abaixa a guarda. A gente acredita que está diante de alguém que precisa ser salvo, mas, na verdade, estamos na frente de alguém que não sabe onde a dor dele termina e onde a sua começa. Jung nos alertou sobre essa figura, a pessoa que vive num estado de projeção crônica. É como se a outra pessoa te usasse como tela de cinema para projetar os próprios traumas, as emoções reprimidas, os conflitos internos que ela nunca teve coragem de encarar. Ela te joga para dentro de um jogo que não tem tabuleiro, mas tem um preço: a sua saúde emocional. Você começa a duvidar de tudo, pensa: será que eu disse algo errado? Fui insensível? Serei eu a pessoa tóxica? E aí, sem nem perceber, você entra no personagem. Você vira o vilão da história dela. E o mais cruel é que ela, a verdadeira autora da peça, acredita que você é o problema. Ela se sente traída e você é o traidor. Ela explode e você é o motivo. Ela está triste e adivinha? A culpa é sua. É um conto de fadas invertido. Nesse jogo, você deixa de ser uma pessoa e vira um símbolo. O inimigo, o salvador, o traidor, a mãe. Mas nada disso é você. A projeção, como Jung chamou, é uma prisão psíquica, onde o outro não te enxerga mais como um ser humano real, mas como um reflexo de tudo que ele esconde. E quando essa prisão é alimentada, ela se transforma num vínculo que te suga. Ele não precisa te devorar com dentes. A arma dele é o silêncio carregado, o olhar que acusa, o cansaço que ele deposita em você. Ele não quer te destruir de propósito, mas está tão perdido em si mesmo que, para sobreviver, precisa transferir o caos interno para alguém. E você, por uma compaixão mal direcionada, se torna o saco de lixo emocional dele. A única saída é a consciência. Você precisa se perguntar o tempo todo: esse sentimento é realmente meu? Essa culpa é legítima ou foi induzida? Esse problema é mesmo meu para resolver? O manipulador inconsciente entra na sua vida pela porta da empatia e te transforma, sem intenção, em um coadjuvante na tragédia interna dele. A dor dele se torna sua. As culpas dele viram a sua sentença. E quando você percebe, já parou de existir para dar espaço para o outro. Mas a cura existe, e ela começa quando você devolve o que não é seu. O robô de luxo, a farsa de quem perdeu a alma. Ela é elegante, cordial, equilibrada. Sabe exatamente o que dizer, como se portar. Tá sempre sorrindo, impecável, e nunca, jamais mostra fraqueza. Você olha para ela e pensa: essa pessoa tem a vida sob controle. Mas o que você não vê é o preço que ela paga para manter essa fachada. E o pior, o preço que você pode pagar por conviver com ela. Jung chamava isso de identificação com a persona, que é uma máscara social que todos nós usamos. O problema é quando a gente se torna essa máscara. Quando a persona gruda no rosto, a pessoa vira um personagem que não se permite errar, que não admite fraqueza. Ela reprime tudo que é espontâneo, vulnerável e imperfeito. E exige que você faça o mesmo. É o tipo de gente que, de tão perfeita, te faz sentir inadequado só por ser você. Ela nunca erra, mas te julga a cada escorregão seu. Ela parece estar em paz, mas te transmite uma tensão tão sutil, tão invisível, que você nem sabe de onde vem. Você começa a se policiar, a medir as palavras, a guardar suas emoções, a se tornar um estranho na sua própria pele para não incomodar. E um dia,
você também está usando uma máscara. O portador da persona não tolera profundidade. Ele exige performance. Você precisa estar bem, forte, alegre, certo, o tempo todo. E se você ousa mostrar sua dor, ele se retrai. Se você duvida, ele desconversa. Se você desaba, ele te congela com um silêncio carregado de julgamento. A tragédia dessa pessoa não é a maldade que ela faz, mas o abismo que ela construiu dentro de si para não encarar o que sente. Ela trocou a autenticidade pela aceitação, sacrificou a própria alma para se tornar admirável. E no processo, ela exige que você sacrifique a sua também. A convivência com o portador da persona é como um quarto com cheiro de desinfetante. Tudo parece limpo, mas você não consegue respirar. É um ambiente estéril, sufocante. Pior, essa pessoa projeta a repressão dela em você. Ela espera que você esconda suas dores e que colabore com a farsa. E se você ousa ser real, ela te pune com frieza. A máscara, quando usada por muito tempo, não protege mais. Ela aprisiona. E a alma que está por trás dela grita em silêncio. Se você convive com alguém assim, saiba, não é sua obrigação sustentar o palco alheio. A vida real é crua, mas é viva. E um teatro demais acaba por apodrecer por dentro. Adsaamon-se o vulcão adormecido, a sombra de quem finge luz. Eles parecem inofensivos, educados, sempre corretos. São aqueles que não levantam a voz, não falam palavrão, não quebram as regras. À primeira vista, são um exemplo de equilíbrio, mas você sente algo, um incômodo que não tem forma, uma tensão que paira no ar. Jung chamava de sombra tudo aquilo que reprimimos em nós mesmos. Sentimentos, impulsos, desejos que a gente acha inaceitável ou feio. Mas o problema é que o reprimido não desaparece. Ele fermenta, ele pressiona e um dia ele explode. Essa é a natureza do portador da sombra reprimida. Aquele que finge luz o tempo todo até que a escuridão assume o controle. Ele pode ser gentil com todo mundo, mas cruel com os mais próximos. Pode parecer calmo, mas explode por um detalhe bobo. Ele sorri em público e desconta a amargura na família. Vive em estado de vigilância interna, não se permite sentir, e por isso também não permite que você sinta. A raiva que ele não aceita ter vira controle. A inveja que ele não admite vira julgamento moral. A tristeza que ele não reconhece vira indiferença. Viver ao lado de alguém assim é como morar sobre um campo minado emocional. Você nunca sabe onde está pisando, qual palavra vai acionar o colapso, qual gesto vai despertar o ressentimento adormecido. Você tenta cuidar, tenta entender, mas aos poucos percebe que está pagando pelos sentimentos que essa pessoa não consegue admitir que tem. Pior, ela se acha melhor que os outros. Ela construiu um ideal moral tão rígido que não consegue tolerar a humanidade alheia e por isso se torna juiz de todo mundo. O portador da sombra acredita que se admitisse o ódio, o medo ou o desejo, teria que lidar com uma parte de si que ele julgou a vida inteira. E para ele isso seria o mesmo que desmontar toda a sua identidade. Por isso, ele reprime. E por isso ele exige que você reprima também. Aos poucos você para de ser você, para não desagradar quem vive numa bolha de perfeição forçada. Jung alertava, quanto mais forte a persona, mais brutal será a sombra. E quando ela explode, não há aviso. A raiva vem como uma onda de lava queimando quem estiver por perto. Depois vem o arrependimento e tudo volta a se repetir. Não é sua função segurar o que o outro se recusa a ver. A luz verdadeira não é a ausência de sombra, é a coragem de vê-la e integrá-la. E se você está ao lado de alguém que se recusa a fazer isso, proteja-se. Você não foi feito para ser o saco de pancadas da repressão de ninguém. A fome que não sacia, o abraço do vampiro psíquico. Esse não grita, não acusa. Ele apenas está ali, te pedindo atenção, te contando as dores, te envolvendo devagar, até que, sem perceber, você está exausto. Não fisicamente, mas como se algo dentro de você estivesse sendo drenado, gota por gota. Jung não usou o termo vampiro psíquico, mas nos alertou sobre as relações onde duas almas se confundem e uma começa a se dissolver dentro da outra. Essas pessoas não invadem com força.
Elas te envolvem com dependência. Não impõem medo, impõem necessidade. A princípio parecem apenas carentes, querem conversar, desabafar, precisam de companhia. Mas quanto mais você oferece, mais elas querem. É como regar uma planta que nunca floresce. O vampiro psíquico se alimenta da sua empatia. E é isso que o torna perigoso. Ele não parece perigoso. Ele parece alguém que precisa de você. Você ouve, consola, adia seus compromissos para estar disponível. No começo, você até sente um certo orgulho, né? Afinal, está ajudando. Mas aos poucos, você se sente culpado por querer silêncio, egoísta por querer distância, e duvida do seu afeto porque ele nunca, nunca basta. Esse tipo de pessoa precisa que você esteja sempre ali. Precisa que você reforce a existência dela, que você ouça, valide, compreenda e nunca a confronte, porque por trás da fragilidade há uma resistência feroz contra qualquer mudança. Ela não quer crescer, quer ser carregada, e com o tempo você começa a carregar não só ela, mas os traumas, os dramas e os conflitos dela. Você se torna terapeuta, pai, mãe, qualquer coisa, menos quem você realmente é. E quando você tenta recuperar seu espaço, ela reage. Faz chantagem emocional, se mostra ferida, diz que você a está abandonando, e no fundo, você se sente cruel só por tentar respirar. O vampiro psíquico não morde, ele abraça. E nesse abraço, te suga lentamente. Se você não colocar limites, ele não colocará por você, porque o amor verdadeiro não cobra sua alma como preço. Qualquer relação que exige sua dissolução não é cuidado, é cativeiro. Conclusão: você sobreviveu até aqui. E talvez essa seja a palavra certa, sobreviver, porque conviver com esses perfis não é apenas difícil, é uma erosão silenciosa da alma em doses tão pequenas que, quando você percebe, já desapareceu um pedaço de si mesmo, mas agora você viu. E o que foi visto não pode mais ser ignorado. Jung dizia: a liberdade começa quando tomamos consciência do que nos aprisiona. Você não precisa mais carregar a dor dos outros como se fosse sua, não precisa apagar sua luz para que a sombra de alguém se sinta confortável. Não precisa se moldar para caber em narrativas que só existem porque alguém se recusa a olhar para dentro. A verdade liberta, mas primeiro ela incomoda. E se você está incomodado agora, ótimo. Isso é sinal de que algo dentro de você está acordando. Porque ninguém sai ileso de um mergulho no inconsciente, mas quem retorna, volta inteiro. Poxa, se você chegou até aqui, eu quero te agradecer. Não por assistir, mas por se permitir sentir, por ter a coragem de encarar esse espelho que a gente colocou na sua frente. E agora, para fechar, se tudo isso fez sentido para você, quebra a maldição da inércia, deixa o seu like e se inscreve no canal. Juro que o algoritmo vai entender que você tem bom gosto. E comenta aqui embaixo qual desses perfis você já enfrentou. O seu comentário pode ser o gatilho de consciência que alguém precisa. Os vídeos aqui do lado são perigosos. Não clica a menos que você esteja pronto para enxergar o que ninguém te contou sobre você mesmo. Nos vemos lá, ou no escuro.